Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo que eu já estava prometendo faz um bom tempo, eu estou continuando com a minha série dos Reis Targaryen e hoje nós vamos falar a respeito da vida, dos feitos e da trajetória de Daeron II, o rei conhecido como o Bom, que é um dos meus favoritos, não vou mentir, é um dos reis mais interessantes dessa dinastia, apesar de não ter sido um rei com grandes feitos militares ou coisa assim, e é um rei que tem o meu apreço. Só isso que eu posso dizer. Esse vídeo obviamente vai conter spoilers da trajetória dele, então eu recomendo cautela para quem ainda não conhece a história, a menos que queira conhecer, então nesse caso seja bem-vindo. E peço a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, compartilhem o material e considerem os meios diretos de contribuição com o meu trabalho, através do Pix, que é o mais importante, do botão Valeu Demais ou do Clube de Membros. Com esses recados dados e fora do caminho, vamos começar a falar a respeito da trajetória do rei Daeron II. Daeron Targaryen nasceu em Porto Real, a capital de todos os reinos, no último dia do ano 153 após a conquista, como filho primogênito do príncipe Aegon Targaryen com sua senhora esposa, a princesa Nerys Targaryen. Ele viria em tempo a ganhar uma irmã mais jovem, Daenerys, nascida apenas 19 anos mais tarde. Daeron nasceu durante os finais e melancólicos anos do reinado conturbado de seu tio-avô Aegon III, e após a mal-sucedida tentativa de conquista militar do Principado de Dorne, que à época ainda não fazia parte dos Sete Reinos, por seu primo, o rei Daeron I, seu sucessor e irmão Baelor, o Bem-Aventurado, decidiu cortejar e alcançar a paz com os dorneses de uma outra maneira, arranjando o casamento entre o jovem Daeron e a princesa dornesa Mirria Martell, em um arranjo duplo de casamento, com o outro sendo protagonizado pelo príncipe dornês Maron Martell, irmão de Mirria, com a jovem Daenerys, muitos anos mais tarde. Daeron cresceu para se tornar um homem formidável, embora não tivesse a compleição marcial como as de alguns de seus antepassados. Com ombros redondos e apresentando uma leve protuberância na barriga, seu rosto franco e sereno inspirava confiança naqueles que o cercavam, além de transmitir uma certa força serena, com olhos igualmente serenos e cheios de determinação. Ele se apresentava sempre bem barbeado, ao contrário do pai, e tinha cabelos igualmente cortados curtos. No ano 170 após a conquista, o casamento de Daeron e Mirria deu à luz seu primeiro filho, o qual foi nomeado como Baelor, em homenagem ao seu primo real, que ainda reinava quando o rapazinho nasceu. No ano seguinte, Baelor I faleceu durante um jejum, e o governo dos reinos coube brevemente ao seu tio Viserys II, que era o avô de Daeron. O governo de Viserys se encerrou já no ano seguinte, 172 após a conquista, quando ele foi sucedido pelo pai de Daeron, príncipe Aegon, que subiu ao trono como quarto de seu nome, e em pouco tempo deu claras mostras de que não era um homem preparado para reinar e, pelo contrário, estava prestes a causar consideráveis estragos à graça real. Daeron era um rapaz reto, honesto e correto, mas seu real pai, pelo contrário, se mostrou um corrupto ao extremo, entupindo a corte de bajuladores e homens leais apenas a ele mesmo, e não ao reino, que o enalteciam e facilitavam seus esquemas corruptos, e como ele era o rei de Westeros, poucos eram aqueles que tinham a coragem de se opor aos seus comportamentos errados, e um dos principais nomes nesse rol era justamente o de Daeron, que sempre entrava em atritos com o pai por conta disso. O exemplo mais vocal disso foi a oposição feroz de Daeron ao plano escuso do pai para iniciar uma nova guerra contra Dorne, de maneira completamente não provocada, com vistas a incorporá-los à força ao reino dos dragões. Daeron, provavelmente pensando na família da esposa, era totalmente contrário àquela demonstração de truculência, o que apenas serviu para colocar ainda mais fervura no sangue ruim que emergia entre pai e filho. Felizmente para Daeron, a tentativa de Aegon de tomar Dorne foi um retumbante fracasso, quando a enorme frota de guerra que ele havia reunido se perdeu em uma tempestade e ele foi forçado a cancelá-la. Mais ou menos ao mesmo tempo, a mãe de Daeron foi acusada por Sor Morgille Hestwick como uma traidora, e o que o príncipe ignorava então era que o cavaleiro agia em complô com o próprio rei, com a acusação sendo uma tentativa de deslegitimar seu nascimento e, por consequência, removê-lo da linha sucessória ao trono. Era a forma mesquinha através da qual Aegon pretendia se vingar do filho por se interpor em seus planos.
A questão, no entanto, foi decidida quando seu tio, o príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão, defendeu a honra da irmã em um julgamento por combate, derrotando e matando o acusador. Aegon, naturalmente, nunca admitiu publicamente que tivesse iniciado ele mesmo os rumores sobre a traição de Nerys ou sobre a ilegitimidade do filho, mas ainda assim, essa crença tornou-se bastante comum nos reinos desde então, e ao se julgar pela índole do rei, que ficaria conhecido pela posteridade como o Indigno, não é difícil de se imaginar que isso seja verdade. Anos mais tarde, contudo, após as mortes tanto de Nerys quanto de Aemon, o rei voltou a fazer referências veladas e silenciosas à suposta ilegitimidade de Daemon, insinuando que Daemon era na realidade o produto de uma relação incestuosa entre Nerys e Aemon, e que ambos haviam simplesmente levado consigo seu segredo para a sepultura. Existiam também rumores na corte de que o objetivo de Aegon com aqueles rumores era de não apenas se livrar de Daemon como herdeiro, mas também abrir caminho para a ascensão de seu bastardo preferido, Daemon Waters, para que ele fosse eventualmente legitimado e se tornasse seu herdeiro ao trono. No entanto, Aegon nunca chegou propriamente a deslegitimar Daemon por completo, e embora as razões para isso variem dependendo da fonte que se consulte, o mais provável é que ele tenha temido que remover Daemon da linha sucessória significasse uma nova guerra civil nos reinos, pois o rapaz era bastante popular junto aos nobres na corte, devido à sua retidão e carisma, e eles naturalmente não ficariam de braços cruzados apenas assistindo à sua ruína. Além disso, seria também de se esperar que qualquer guerra nesse sentido ainda fosse contar com uma participação efetiva do Principado de Dorne, pois os dorneses eram os principais apoiadores de Daemon devido ao seu casamento com Miriel. Ainda assim, a relação entre Daemon e Aegon apenas piorava com o tempo, e por consequência, o príncipe passou os últimos anos do reinado do pai em Pedra do Dragão, seus domínios de direito, com sua esposa e filhos. Além de Baelor, nascido em 171, o casal gerou ainda outros 3 filhos homens, os príncipes Aerys, Rhaegal e Maekar. O fato de Daemon ter escolhido não nomear nenhum dos 4 filhos como Aegon, em homenagem ao pai, é mais um indício da péssima relação existente entre ambos, pois este era um costume bastante comum dentro da casa Targaryen. Essa escolha se provaria acertada por parte do príncipe, pois pouco tempo antes de sua morte, no ano 184 após a conquista, Aegon ainda puxaria uma última carta da manga para atormentar o filho. Ele legitimou de um só golpe de pena todos os seus filhos ilegítimos, com aqueles nascidos de mulheres aristocratas ficando conhecidos como os Grandes Bastardos, e essa decisão ainda voltaria para assombrar a Daemon em anos vindouros. Mesmo assim, estava feito, apesar dos melhores esforços de Aegon em contrário. Nesse mesmo ano de 184, Daemon subiu ao trono como segundo de seu nome, e em sua cerimônia de coroação em Porto Real, ele escolheu usar a mesma alta e ornada coroa que o pai usara, como uma forma de dirimir quaisquer dúvidas que ainda pudessem existir sobre sua legitimidade. Ciente de seus deveres para com o reino e para com sua nova posição, Daemon se pôs a agir de forma rápida e decisiva, com vistas a corrigir os muitos erros e atrocidades que seu pai cometeu durante seus anos de reinado. Ele substituiu todo o pequeno conselho, removendo os homens leais a Aegon e colocando homens seus, escolhendo normalmente apenas os mais sábios conselheiros. Além disso, ele também passou um ano inteiro reestruturando a guarda da cidade de Porto Real, removendo diversos oficiais que eram simplesmente tão corruptos quanto o próprio Aegon havia sido. Daemon naturalmente não poderia desfazer a legitimação de Aegon a seus bastardos, por mais que eles fossem agora uma ameaça real ao seu poder. E por isso, ao invés de ir por esse caminho, ele decidiu seguir pelo caminho do tratamento honroso, sendo gentil e generoso com os grandes bastardos e inclusive mantendo para eles os rendimentos que haviam adquirido sob o governo de Aegon IV. Ele também pagou o dote prometido ao arconte da cidade livre de Tyrosh a quando do casamento de sua filha, Lady Horain, com Daemon Waters, que havia se autodeclarado como Daemon Blackfyre após sua legitimação, emprestando o nome da lâmina que Aegon IV lhe havia concedido para o nome de sua nova casa nobre. No dia do casamento, Daemon também cedeu a Daemon um alqueire de terras ao longo da torrente da Água Negra, onde ele teria a permissão de erigir para si mesmo uma fortaleza e de onde receberia os rendimentos.
Por conta da influência da princesa Miriam na corte de Daeron, um grande número de homens e mulheres nobres de Dorne acorreram à corte, o que conferiu mais vitalidade à Fortaleza Vermelha, além de um certo tempero estrangeiro, por assim dizer, devido ao exotismo de Dorne à época, mas isso acabou alienando diversos dos outros nobres de Daeron, de origem Westerosi, o que não se assentou bem com eles, tenha essa sido ou não a intenção do jovem rei. Ainda assim, o casamento entre o rei e sua senhora dornesa foi feliz e frutífero, e por isso tudo parecia bem em sua corte, talvez bem até demais. Dentro desse contexto de harmonia, Daeron iniciou com seu cunhado Maron as negociações para incorporar Dorne de uma vez por todas aos Sete Reinos de maneira pacífica, e após 2 anos de negociação, eles finalmente chegaram a um acordo mutuamente satisfatório, que envolveu o casamento de Maron com Daenerys, conforme citado mais cedo. A boda se deu no ano 188 após a conquista, e no ano seguinte, 189, o príncipe Martell fez um juramento de lealdade a Daeron diante do Trono de Ferro, e mais tarde, diante do Grande Septo, eles posicionaram uma guirlanda de ouro diante da estátua do Abençoado, pontificando que seu trabalho estava enfim terminado. A paz estava finalmente selada, e Dorne agora fazia parte do reino Targaryen afinal. Para celebrar essa incorporação, Daeron ordenou a construção de uma suntuosa fortaleza de veraneio para sua família no topo das Montanhas Vermelhas, uma estrutura pensada não para a defesa e sim para o lazer, e que foi chamada de Solar Estival. Contudo, outras grandes casas começaram a se ressentir profundamente das garantias e concessões dadas por Daeron aos Martell e aos Dorneses, incluindo a permissão para que Maron continuasse com seu título de príncipe e a prerrogativa de coletar impostos em nome do Trono de Ferro, com menos supervisão da corte. Ainda assim, as medidas de Daeron e a incorporação pacífica de Dorne ao reino fizeram com que ele passasse a ser conhecido entre o povo e os nobres como O Bom. Seus filhos, da mesma forma, começaram a angariar fama entre o povo dos reinos. Daeron em si era mais um rei estudioso do que um guerreiro, mas 2 de seus filhos ocupavam bem esse papel, em especial seu primogênito e herdeiro, que se tornaria conhecido como Baelor Quebra-Lanças, um galante cavaleiro que se tornou muito querido nos reinos. A alcunha de Quebra-Lança, aliás, veio justamente durante o torneio que foi organizado para celebrar o casamento de Maron com Daenerys, quando Baelor derrubou de forma espetacular Daemon Blackfyre de seu cavalo durante a liça final. No ano 195 após a conquista, após anos de uma tensão mal disfarçada dentro da corte de Daeron, a primeira das rebeliões Blackfyre explodiu, quando Daemon Blackfyre e seus apoiadores se colocaram contra a Casa Targaryen em nome da posse do trono e do controle dos Sete Reinos. Essa rebelião já vinha sendo gestada havia muito, pois diversos lords, em especial aqueles das marcas dornesas, ainda odiavam o povo de Dorne e, portanto, se ressentiam profundamente do rei por ter trazido tantos dorneses para sua corte, e por isso, viam no Blackfyre uma opção melhor de governante, alguém que ouviria suas demandas e livraria Porto Real da influência dornesa de uma vez por todas. Além disso, muitos outros nobres viam na cessão da espada do conquistador a Daemon uma espécie de transferência de direito de herança ao trono também, já que a espada Blackfyre sempre fora um dos grandes símbolos do poder real, o que em suas mentes já era razão suficiente para se colocarem ao lado de Daemon em sua revolta. Para piorar, o antigo rumor sobre a suposta ilegitimidade de Daeron ainda pairava sobre sua corte, e havia retornado com força para motivar ainda mais nobres a se colocarem contra ele. A revolta se espalhou pela Campina, pelas terras fluviais, pelo vale e pelas terras do ocidente, com batalhas travadas em todos esses lugares, e as forças lealistas foram comandadas não por Daeron, que não era um rei soldado, mas sim em essência por um dos outros grandes bastardos, Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, que era inimigo jurado de Daemon e de seu meio-irmão Aegor Rivers, o Aço Amargo. A luta se acentuou até a derradeira Batalha do Campo da Grama Vermelha, o embate final nessa guerra, no qual o próprio Daemon e seus 2 filhos mais velhos tombaram, as forças leais aos Blackfyre quebraram e fugiram, e o destino do reino foi decidido, em uma vitória decisiva para as forças leais a Daeron. Com isso, a posição de Daeron como rei estava assegurada, e de quebra, os rumores sobre sua bastardia foram também sufocados, pois ele agora havia se provado até mesmo na guerra, de modo que era visto como mais legítimo do que nunca a essa altura. Após findado o combate, como não poderia deixar de ser, Daeron confiscou as terras e as propriedades dos lordes que haviam lutado pelo seu inimigo, e as redistribuiu entre aqueles que haviam lhe sido leais.
O restante do reinado de Daeron foi pacífico, no entanto, e ele conseguiu finalmente se concentrar nos deveres mais prementes de Estado, ainda que os Blackfyre, que haviam se refugiado do outro lado do Mar Estreito, permanecessem sendo uma ameaça real, agora liderados por Aço Amargo. Durante o período final do reinado de Daeron, seu filho Baelor serviu como sua mão, posição na qual se tornou ainda mais admirado, sendo visto como um grande homem que se tornaria um formidável rei após suceder o pai. Contudo, o brilhante futuro que todos projetavam foi abruptamente interrompido durante o torneio na Campina de Valfreixo, em 209, quando Baelor foi infelizmente e tragicamente morto por acidente, por seu próprio irmão Maekar, durante um julgamento de Sete, que envolveu outra figura famosa dos reinos à época, Sor Duncan o Alto. Daeron foi grandemente impactado pela perda de seu herdeiro, mas não teve muito tempo para seu luto, pois naquele mesmo ano ele seguiu Baelor à sepultura, sendo um dos muitos vitimados pela grande praga da primavera, após um período de reinado de 25 anos, em sua maior parte marcado pela prosperidade e pela paz sobre os reinos. Daeron II faleceu com a idade de 55 anos, deixando para trás seu segundo filho Aerys como herdeiro, que subiu ao trono como primeiro de seu nome.